Olá, sejam muito bem-vindos ao canal GeoCult. Aqui a gente fala sobre mestrado na Alemanha e agora a gente está entrando no novo episódio da Jornada do Estudante Internacional, onde eu ajudo você com a sua candidatura do programa de mestrado aqui na Alemanha, tá bom? Então, se você tem interesse nesse tema, se você quer vir estudar na Alemanha, com certeza esse vídeo é para você. Já se inscreve no meu canal, porque mais vídeos e informações relevantes virão no futuro. Então, se você gosta desse assunto, se você precisa dessa ajuda, considere em se inscrever aqui, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre o currículo e as questões relevantes para você pensar para montar o seu currículo, tá bom? Então, primeiro qual é a estratégia de aplicação mais certa? O que a banca procura ao avaliar os seus documentos de candidatura? Como um currículo deve ser elaborado? Quais regras se aplicam e quais as tendências existem atualmente quando você formata o seu currículo? Então, primeiro, você deve buscar colocar no seu currículo uma foto que passe realmente a mensagem que você quer passar enquanto profissional. Então, você vai selecionar uma foto que não seja aquelas padrãozão de 3x4, sério, e com uma parede branca atrás, e assim, e não. Você vai colocar uma foto mais atual, você deve priorizar, talvez considerar em colocar o formato 7x7 centímetros, tá bom? Pode ser preto e branco, pode ser colorida, mas você pode colocar um sorriso, não muita coisa, mas também não muito sério, então pode ser uma coisa mais suave, que você enxergue nessa foto profissional que você é e que você quer ser, tá bom? Então algo mais dinâmico, mais moderno, é bem visto pela banca. O currículo, que se chama Lebenslauf em alemão, ele deve conter no máximo 3 páginas. Na verdade, muitos programas de mestrado falam ainda que você deve colocar só 2. Então é muito importante você saber exatamente qual que é o application process do seu programa. Então vai lá, lê tudinho, fica a par de tudo que eles estão falando, que você não vai errar em nada, tá bom? O currículo também deve ser feito em forma tabelar ou blocos. Então primeiro você vai colocar dados pessoais e aí você vai separar os próximos temas em blocos ou em tabelas e eu vou já te falar qual deve ser a estrutura. Mas independente da tabela, de qual é o tema de cada tabela, você deve colocar cronologicamente invertido, é o mais indicado. Ou seja, a última posição que você tem profissional ou acadêmica, você coloca em primeiro, tá bom? Você deve explicar também qual foi, vamos supor que você fez um estágio. Você coloca o nome da empresa, o estágio, data. Você deve explicar qual foi a função que você exerceu nesse estágio, nesse projeto de pesquisa, nesse trabalho, tá bom? E ele deve estar, o currículo deve estar alinhado com o perfil do programa do mestrado. E para isso você tem que fazer o quê? Pesquisar bastante quem são os docentes, quais são os projetos de pesquisas que esse programa de mestrado possui. Você tem que fazer, de fato, uma imersão naquela informação que está ali fornecida tanto no site quanto nas redes sociais, não apenas no departamento que você está se inscrevendo, mas na universidade, para você entender se o seu perfil bate com o que a universidade e o seu programa de mestrado estão exigindo, se as expectativas são as mesmas, tá bom? Então, a estrutura é mais ou menos assim, obviamente que você vai adaptar de acordo com o perfil do seu programa de mestrado. Mas, primeiramente, a gente coloca os dados pessoais, a sua fotinha bonitinha que eu já comentei, e aí você pode tanto colocar na próxima tabela experiência profissional ou experiência acadêmica, então você vai fazer em forma de tabelas. Isso significa o quê? Então, aqui na tabela desse lado você coloca nome, data de nascimento, país de origem, nível escolar. E aí você faz a tabela, do outro lado você coloca as respostas, tá bom? Da mesma forma, experiência profissional, empresa, data, função e um padrão, a mesma forma que você colocou no primeiro, você vai colocar no último. Você não coloca nome, data, função e no outro você coloca nome, função, data. Não, você segue sempre o mesmo padrão que você iniciou, em forma de tabelas. E aí, experiência profissional, formação acadêmica,
experiência no exterior. Então, se você teve alguma experiência profissional, participou de algum projeto, fez algum trabalho voluntário, é muito bom. Você pode também colocar uma parte só para engajamento social, que isso é muito relevante. Ou você coloca, por exemplo, na experiência profissional ou acadêmica, mesmo se foi voluntário, você coloca a instituição que você fez o trabalho voluntário e aí você coloca ali, trabalho voluntário ou engajamento social, tá bom? Então, isso fica a seu critério, você que vai avaliar. Se você também precisar de ajuda para montar o seu currículo, você me manda um e-mail, quem sabe a gente não agenda um horário para você. Como eu falei, considerar as experiências no exterior e não esquecer de colocar o conhecimento de língua estrangeira que você tem. Se você não tem um certificado, mas você fala, por exemplo, inglês e você não tem certificado, então você vai colocar o nível de inglês que você tem, ao invés de você colocar a nota, porque você não tem uma nota, né? Você não fez ainda a prova do TOEFL ou do TestDAF. Então, por exemplo, se eu não tivesse certificado de alemão, eu colocaria alemão, nível excelente, em escrita e vocabulário. Inglês, nível intermediário ou nível muito bom. Português, língua nativa. E espanhol, intermediário. E se você tem o nível, você coloca alemão C1, inglês C1, português nativo, espanhol talvez V2, depende do nível. Se você tem uma prova, é importante que você coloque ali também o nome da prova que você realizou, tá bom, gente? E aí, não se esquecer no final de data, local e assinatura. Você assina, coloca Brasília, São Paulo, dia 30 de novembro de 2020. Tem que colocar assinatura, data e local. Se for para colocar num site, em alguma plataforma, aí você escaneia com a sua assinatura. Eu indico que seja assinatura mesmo e não uma assinatura digital, tá bom? Gente, essa foi a dica de hoje. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final do vídeo. Se você curtiu, dá um joinha, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou algum comentário. E eu espero você na semana que vem.